Saber quanto tempo é necessário para produzir os seus quadros de string art é fundamental para que os seus próximos orçamentos sejam feitos da maneira mais correta e que você não saia no prejuízo. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar quanto tempo eu levei para fazer cada etapa deste quadro de fotografia de casal. Bora comigo, martelinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ateliê String Art. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rafaela Rigg, sou string artista há mais de 3 anos e aqui neste canal eu compartilho os meus conhecimentos sobre o mundo do string art para que você possa fazer também belos quadros de pregos e linhas. Para fazer uma boa precificação dos seus quadros, montar um bom orçamento ao seu cliente, é fundamental que você saiba quanto tempo você leva para produzir. Aqui no meu ateliê, sem dúvidas, o tempo de produção é o valor mais alto nos meus orçamentos, então é através dele que eu guio basicamente os meus valores. Então, por isso, é muito importante que você tenha uma noção de quanto tempo é necessário em cada etapa de quadro, por pessoa mais ou menos, ali por tamanho de quadro, para que você consiga ir melhorando os seus orçamentos no futuro e que você não saia no prejuízo. Aqui no meu ateliê eu divido a produção dos meus quadros em 6 etapas, que é criar o desenho digital, furar o MDF, pregar o MDF, passar a linha, finalizar e embrulhar. Essas etapas têm tempos diferentes entre si, cada etapa necessita de mais ou menos tempo, varia também conforme o tamanho do quadro, a complexidade do seu quadro que você vai fazer, mas é importante você ir adotando o tempo que é necessário para você criar essa noção e nos próximos orçamentos você consiga passar um preço mais exato para que você não saia no prejuízo ou que você não cobre um valor absurdo dos seus clientes e corra o risco de perder a sua venda, né? A primeira etapa dos meus quadros é a criação do desenho digital através da fotografia. Neste quadro eu demorei 40 minutos para fazer o desenho digital, mas eu levei 40 minutos porque é um quadro simples, é uma foto simples, apenas com 2 pessoas. Teve quadros com mais pessoas que eu levei mais de 2 horas para fazer o desenho, sem contar o tempo de adaptação, de correção. Então foi um desenho mais demorado. Vale a pena ressaltar também que eu levei 40 minutos para fazer esse desenho porque eu já tenho um tempo de experiência fazendo esses desenhos digitais, as fotografias, eu já sei mexer no aplicativo que eu utilizo. E também eu tenho a mesa digitalizadora que me ajuda muito, ela é muito mais prática para fazer os desenhos. Você pode usar um tablet ou o próprio celular também, mas a mesa digitalizadora para mim acelerou muito o processo. A segunda etapa do meu processo é furar o MDF, e eu já falei aqui com vocês, já comentei sobre as vantagens da micro retífica. Apesar de você gastar esses 15 minutos para furar a madeira, vale muito a pena porque ela diminui o tempo na hora de pregar. E como vai funcionar isso? Pelo fato do MDF já estar furado com a micro retífica, estar com a marcação de onde você vai pregar, o prego não precisa fazer tanta força para entrar no MDF, você não precisa martelar tantas vezes ou com tanta força, porque ele já tem um furo definido onde ele vai entrar. Isso acaba acelerando o processo de pregar. Eu antes, sem a micro retífica, eu precisava bater umas 4, 5 vezes no prego até que ele ficasse na altura que eu desejava. Agora com a micro retífica é 2 batidinhas e ele já está no lugar. Já aconteceu até dele entrar demais, eu acabo tendo problemas, mas vale muito a pena ter a micro retífica porque ela acelera no processo de pregar e também ela diminui o barulho na hora de pregar, então é muito bom. A terceira etapa da produção dos meus quadros é pregar e para este quadro eu levei 60 minutos. Claro que eu consegui pregar em 60 minutos graças à micro retífica que ajuda a fazer esse processo mais rápido. Então, antes era uma das partes que mais demorava, hoje eu já consegui reduzir um pouquinho desse tempo para poder agilizar mais o meu processo. A quarta etapa da produção dos quadros de string art é passar a linha. Em 95% dos casos vai ser o processo mais demorado. Neste quadro eu levei cerca de 180 minutos, ou seja, 3 horas só para passar a linha, mas tem alguns fatores que podem fazer com que esse número varie. Por exemplo, se você vai fazer uma foto que tem muitas camadas, muitas partezinhas do desenho, você precisa ter todo um cuidado para ver o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer por último, para que o seu quadro fique com aquele aspecto de 3D e você consiga diferenciar o que está por trás, o que está para frente. É muito importante isso. Outra coisa que pode fazer mudar bastante, aumentar bastante esse tempo, é a distância entre os pregos. Se você deixar no espaçamento entre os pregos muito grande,
você vai ter dificuldade para alcançar um bom preenchimento. Por isso que eu gosto de deixar os pregos um pouquinho mais juntinhos, que dependendo da cor da linha, em 2, 3 passadas da linha ali, eu já consigo fazer um bom preenchimento. Então a distância entre os pregos também é um fator que vai afetar o tempo que você vai precisar para passar as linhas nos seus quadros. A quinta etapa nesse quadro é um caso à parte, eu vou explicar para vocês. Para a finalização desse quadro, eu levei aproximadamente 90 minutos, ou seja, 1h30 para finalizar. E o que está incluso nessa finalização? Na finalização eu conto o tempo que eu utilizo para pintar os pregos e pintar a borda dos quadros, além de fazer toda a limpeza e colocar o triângulo atrás. Normalmente na finalização dos meus quadros eu levo aproximadamente 30 minutos, porém neste quadro eu colei pérolas na roupa da noiva, então eu levei mais tempo para fazer, foi bem trabalhoso colar pérola, valeu super a pena, mas foi bem trabalhoso. Por isso, teve um tempo a mais do normal. E a última etapa do meu processo é a embalagem, é embrulhar os meus quadros. Esse aqui é a etapa que menos varia o tempo, normalmente fica em torno de 30 minutos, porque eu demoro um pouquinho mais, porque eu tenho que carimbar a minha embalagem, carimbar a minha sacola. Se é para envio, eu tenho todo o trabalho de embrulhar no plástico bolha, montar as cantoneiras. Então é uma parte que leva um tempinho até, porém ela é mais padrão para todos os quadros. Somando o tempo de cada etapa, a gente totalizou 7 horas para a produção deste quadro aqui de fotografia de casal. Me conta aqui nos comentários se você acha que é muito tempo ou se você achava que ia demorar mais tempo ainda. É muito importante que você, string artista, tenha na sua cabeça que você vai precisar de mais tempo para fazer um quadro. Não são apenas 7 horas. Porque você vai ter um tempo para atender o seu cliente, para montar o seu orçamento. Se você vai fazer um vídeo, uma publicação, você precisa de um tempo para gravar, para criar conteúdo. E isso é fundamental para que você consiga divulgar o seu trabalho e vender mais, né, consequentemente. Vai ter aquele tempo da entrega, às vezes tem um tempinho ali que a gente não conta, acaba dando a mais, o que a gente planejou gastar 2 horas para a linha, a gente gastou 3. Então, por trás dessas 7 horas direto da produção do quadro, a gente tem todo um outro tempo necessário investindo, tanto na produção, na venda do quadro, na pós-venda dos nossos quadros, e também para manter as suas redes sociais. Então é importante você contabilizar um tempinho a mais no seu orçamento para que você não saia no prejuízo depois. Minha recomendação é que vocês anotem o período de cada etapa que vocês estão fazendo. Se você começou a pregar agora, anota a hora que você começou a pregar e anota a hora que você parou de pregar, porque isso no futuro vai fazer muita diferença. É muito importante você ter esses dados registrados e começar a observar quanto tempo você está levando em cada etapa. Também não leve em consideração o tempo dos outros string artistas. No meu caso, eu levei 7 horas, mas pode ser que você demore 4 ou pode ser que você demore 10. Tudo vai variar conforme os equipamentos que você tem, algumas coisas que podem facilitar ou não o seu processo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha clareado a ideia de vocês, para que vocês consigam ter uma noção maior de quanto tempo é necessário para fazer um quadro de string art, e que este vídeo ajude vocês também a organizarem melhor os orçamentos de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar uma pergunta aqui nos comentários que eu respondo vocês. Se for necessário, eu gravo um vídeo também com a dúvida de vocês. E se você quer me acompanhar mais de pertinho, me segue lá no Instagram, @gatelier. Lá eu posto o meu dia a dia de artesã e vocês podem pegar os meus quadros também para se inspirarem. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.